Sejam bem-vindos para esse bate-papo, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu tenho o prazer e a honra de receber para essa conversa os doutores Marcelo Quirilos, Marcelo Moreira. É um prazer, uma honra tê-los aqui. São profissionais da odontologia reconhecidos nacional e internacionalmente, com um currículo vastíssimo e tem uma história de tratamento de pessoas. E eu falo pessoas porque quem trata sorrisos trata pessoas. Vocês concordam comigo? Concordamos. E antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. A gente já conhece a doutora Patrícia já há um bom tempo e a gente sabe que a gente tem filosofias muito semelhantes. Então vai ser uma honra a gente poder dividir um pouquinho aí da nossa história com você. Mas um assunto super pertinente, né? Porque desde quando a gente começou, né, trabalhar com design do sorriso, estética do sorriso, né, a gente já percebeu que é olhando face, né? E ninguém melhor para olhar face, pele, expressão de rosto do que a dermatologia, né? Que, assim como nós, busca a causa do problema, para a pele estar bonita, o sorriso estar bonito. Então, sempre foi uma troca de experiências, né? Muito gratificante para ambas as profissões. Bom, vocês já estão tendo uma ideia aqui do orgulho de poder bater papo com esses dois profissionais aqui. E eu vim contar um pouquinho porque eu já os conhecia, não pessoalmente, mas eu já sabia da reputação excelente que eles tinham. E quando eu vim aqui para o prédio, eu me deparei com a informação de que o ateliê oral estava aqui. E eu tomei isso como um prenúncio de boa sorte para minha clínica. E realmente, que coisa boa, viu? E esse ponto em comum que vocês mencionaram, eu acho que tem realmente tudo a ver, porque nós nos identificamos pela saúde, né? A saúde em primeiro lugar, é a saúde da pele, é a saúde da cavidade oral, é a saúde da boca, a saúde dos dentes. E esse é o fio condutor que nos conecta mesmo aos nossos pacientes, né? Que faz com que a gente se realize tanto nesse ato de servir, que é a nossa profissão na área de saúde, né? E mais explicitamente entrando no nosso tema, eu queria ouvir de vocês de que maneira que vocês acham que o sorriso impacta na percepção de juventude por parte das pessoas. Pergunta ampla, mas o que é a vontade para me trazer isso? De que maneira a percepção do sorriso ali traz alguma questão da juventude para as pessoas? A gente, nesses 35 anos de profissão, a gente tem um primeiro livro que chama Sorriso Modelo, o Rosto em Harmonia. A gente lançou no começo dos anos 2000. E foi um livro onde a gente misturou um pouquinho, falando em rosto, em face, em harmonia do sorriso, vários especialistas, né? Da odontologia, dermatologista, cabeleireiro, maquiador. Então, nesse livro a gente procurou abordar o sorriso dentro de um contexto, como se o sorriso fosse a tela de um quadro, os lábios, a moldura e a face, o ambiente onde esse quadro estava exposto. E quando a gente acabou abordando esse assunto, a gente viu que o sorriso ele tinha um impacto assim muito importante, porque um dos primeiros sinais do envelhecimento em uma face, normalmente a mulher na faixa ali dos seus 40, 45 anos, é quando ela começa a desgastar os dois dentes, chamados incisivos centrais, são os dentes centrais do rosto, que estão alinhados com o nariz. Então, quando ela começa a sofrer esse desgaste, normalmente ele é consequência de um desgaste já do terceiro dente, que é o canino, e essa perda de volume, quando a mulher passa a não expor mais os incisivos na hora que ela fala, é o primeiro sinal de envelhecimento. Então, quando a gente vai restaurar um sorriso, a gente usa isso como referência, dela expor de 3 a 5 milímetros
os incisivos centrais na hora que ela está falando. Então, essa é a primeira referência do dentista. Não sei se o Moreira quer completar mais alguma coisa. Não, eu acho que é bem isso, é uma expressão de alegria, né? Então a pessoa estando bem consigo mesma, né, com o sorriso harmônico, né, faz total diferença. A gente tem como referência um anúncio uma vez que foi feito lá nos Estados Unidos, uma propaganda de oftalmologia, né? Eram aquelas lentes coloridas. Então colocaram um casal jovem, né, com um sorriso, né, próximo a uma fotografia, né, ressaltando ali as lentes, mas ao mesmo tempo, né, o casal sorrindo. As pessoas passavam e não entendiam bem propaganda do que, ninguém identificava que era a lente de contato. Aí o pessoal do marketing falou, pá, peraí, vamos rever isso aqui. E fizeram o mesmo casal, a mesma foto congelada naquele momento, sem o casal sorrir, só um olhando para o outro. Aí as pessoas de cara olharam, né, a lente de contato e isso acabou destacando, aí as pessoas entenderam que eram os olhos. Ou seja, a boca, né, é o terço dominante no rosto, né? Então, esse campo de atuação, normalmente é a primeira coisa que chama atenção, que as pessoas olham, né? Então, quando tem alguma coisa ali que está fugindo da proporção, realmente causa ali uma sensação de estranheza, né? Então, jovialidade é isso, né? O Marcelo falou do tamanho dos incisivos, normalmente é sensualidade, né? Ninguém vê uma propaganda de batom, né? Com lábio marrom, lábio natural. Não, passa um batom vermelho para destacar o lábio, né? Que vocês muito bem fazem. E aparece o terço dominante, aquele incisivo, né? Que contrasta com o vermelho do batom. Então aí fica só labendo. Não é que os dentes são muito claros, não. É o contraste do forte do vermelho contra a claridade de um dente, né? Não que esse dente seja tão branco, tão claro. Não, é o contraste. Mas é a sensualidade, jovialidade, né? Então, acho que nosso desafio é identificar isso, né? E perceber os traços de cada um, para que a gente não passe, né, do ponto, faça dente, muitos ombros, enfim. Aí acho que é um outro assunto que a gente pode estar abordando. Com certeza. E desde aqui com um tema que é o sorriso, né? O quanto que a gente abre aqui, né, de leque mesmo de análise, né? São várias pecinhas pequenas desse quebra-cabeça maravilhoso, né? Que é a estrutura do terço inferior do rosto, né? Em que a gente tem que se debruçar na hora de propor um tratamento, né? Da mesma maneira, como médica, né, nessa área de pele, a gente tem tido esse trabalho de ter esta atenção cada vez mais, haja vista a demanda que tem surgido pelas pessoas por procedimentos nos lábios. E isso bate na nossa porta porque as pessoas vêm pedindo, eu gostaria. O lábio, hoje em dia, ele vem assumindo um papel de protagonista. Já era, mas aí hoje até mais. E muitas vezes a gente recebe as pessoas que vêm perguntando, eu gostaria de fazer um preenchimento labial, o que você recomenda, né? E aí a gente tem esse papel de profissional, né, de saúde, de orientar, de dizer, olha, em primeiro lugar é a saúde. E eu falo que a gente vai em busca daquilo que incomoda você. É a hora que a gente tem que fazer a diferença, fazer a escuta ativa. É uma escuta verdadeira. O que te incomoda? É o formato? É o lábio? Porque quando a gente faz as perguntas corretas e principalmente quando a gente presta atenção nas respostas, né? Porque são duas coisas diferentes. Fazer as perguntas corretas para abrir aquelas portas ali do paciente falar, mas também e principalmente prestar atenção nas respostas, no que é dito e muitas vezes até no que é dito nas entrelinhas, né? Ali a gente tem uma grande oportunidade de fazer um diagnóstico e muitas vezes a gente diz para essa pessoa que ela não tem a necessidade do preenchimento ou que ela precisa sim cuidar dos dentes, cuidar da arcada dentária, ela precisa fazer de repente uma abertura
tratar a maxila, a mandíbula, que são os ossos da face. Então, realmente, tudo está interligado, né? E é nosso papel como profissionais da área de saúde que nos debruçamos, estudando anos e anos, fora os cursos, fora os aprimoramentos, para chegar para esse paciente e dizer, veja, a gente precisa olhar maior. O processo que está acontecendo, ele precisa ser olhado com mais amplitude. E aí a gente consegue ajudar de fato essas pessoas. Não é isso? Muito importante. Você tocou num ponto aí fundamental e que a gente, nesses 35 anos, acabou observando muito isso. Muitas vezes o problema está no esqueleto, né? Muitas vezes o paciente, dentro da odontologia, a gente tem algumas classificações, como classe 1, quando a relação da maxila, né, os ossos do maxilar superior com os ossos do maxilar inferior estão na posição ideal, que é o classe 1. Muitas vezes tem o classe 2, quando a mandíbula é muito retraída, e o classe 3, quando a mandíbula é muito avançada. E os pacientes também que têm uma deficiência do maxilar superior. Então, muitas vezes, o esqueleto está em desarmonia, e se ele procurar um profissional que não tenha tanta experiência, a questão está no osso. Mas se vai compensar, muitas vezes, com preenchedores ou mexendo em lábio, o profissional vai estar atuando no lugar errado. Né? Quando teria que corrigir o esqueleto, ele vai compensar no tecido mole. E aí começa a ficar, ao invés de ser uma harmonização, uma desarmonização. Intensifica o problema por estar atuando na área errada. Então a experiência, como você falou, de ter cursos, de frequentar atualizações, de ter uma rede interdisciplinar, para trocar ideias com outras especialidades, muitas vezes vai beneficiar, vai preparar melhor o profissional e o paciente vai ser bem atendido, porque vai ser um diagnóstico, vamos dizer assim, cirúrgico, vai ser um diagnóstico para mexer naquilo que realmente é a deficiência do paciente. Então, muitas vezes o profissional da área de saúde ele tem que ter a capacidade, como você falou, de ter uma escutativa, de ler nas entrelinhas, identificar realmente qual é a dor e muitas vezes proteger o paciente dele mesmo. Exato. Não fazendo aquilo que ele quer, e sim indicando aquilo que ele precisa. Exatamente. E é só com muito embasamento, muito conhecimento científico e acumulado com experiência, né? Porque eu falo muito isso, né? A gente precisa ter tempo de estrada, a gente precisa ter vivido, né, atendido e muito estudo que a gente consegue fazer esse contraponto, muitas vezes. Porque conduzir o paciente muitas vezes até nessa negativa. E dizer, olha, não é por aí. Precisa ser visto por outro caminho. Mas para fazer isso tem que ter estrada, né, Marcelo? Acho que aproveitando isso que vocês dois falaram, né? Eu acho que hoje em dia, principalmente, a gente já consegue fazer muita leitura, né, daquele paciente que nos procura, né? Porque normalmente, às vezes, ele já procurou algum profissional da área de estética, né? Tanto bucal quanto da facial, dermatológica, cirúrgica. Então, às vezes, como você falou, a gente tem que escutar o paciente, mas a leitura, muitas vezes física, corporal, já nos mostra o perfil do paciente. Sim. Porque, às vezes, até a leitura, né? Você pede para fazer sorriso, conversando, a pessoa não sorri. Ela já não tem uma... Não é que ela fica... Não, que não tem a expressão facial. Então, como é que você vai avaliar o sorriso? Aí, já fez um preenchimento, mas a coisa está a maior. Aí, às vezes, se fala preenchimento também, né? O volume já está grande. Então, você já vê que aquela pessoa, às vezes, quer algo que está indo contrário àquilo que a gente prega, né? Porque você não tem condição nem de avaliar. Como é que você vai avaliar o sorriso? Que a pessoa não consegue sorrir. Então, ela já passou por um profissional que, às vezes, ela pediu algo além do que ela deveria ter feito. E o profissional, não sei se por conhecimento ou por fazer o que o paciente quis, né? E não vou falar que desfigurou, mas interferiu, né? Então, acho que o mais importante é você
resgatar a saúde, resgatar a jovialidade. Quem não quer ser mais jovem? Todos nós, né? Inclusive eu. Mas o que acontece? Com naturalidade. Acho que é o mais importante. Então, o difícil, o Marcelo também colocou, né? É a gente proteger a pessoa dela mesma. Porque às vezes ela quer uma coisa que transcende. Se ela já veio com aqueles sinais característicos, provavelmente ela vai pedir, né, para a sua área algo que também vá além. Então isso às vezes transcende, né? Às vezes é um outro entendimento que caberia até um grupo maior de profissional para dar um suporte para aquela pessoa, né? Para ela ter uma estabilidade emocional, social, para que ela realmente encare qualquer tipo de transformação, né, como uma nova etapa, né? Mas uma etapa que ela venha se identificar, não a todo momento está buscando algo muito diferente, né? Então isso cada vez tem se tornado mais comum. É. A gente, na medicina, na dermatologia, a gente tem, relativamente recente, foi no ano que eu prestei a prova de título de especialista, e foi em 2005, a primeira vez que constou, como bibliografia dessa prova de título, os livros de cosmetria, da parte estética. E foi um alvoroço, porque no Brasil, né, essa prova é aplicada pela Sociedade Brasileira de Dermato, junto com a AMB, e foi um alvoroço, porque de norte a sul, leste a oeste, as residências de dermatologia tiveram que se adaptar. Tiveram que treinar os residentes para então entrarem no mercado de trabalho e saberem fazer uma prova e estarem capacitados. Por que eu falo muito isso? Porque a gente sabe que no tempo da saúde, 5 anos é ontem, né? 10 anos é pouco tempo, 15 anos também. Então, olhando para trás, faz relativamente pouco tempo desde que começou-se a fazer com mais frequência aqui no Brasil tratamentos estéticos. E quando a gente olha a fundo nesse tempo, diante de tantas mudanças, também parece que o tempo até avançou, porque a gente já passou por tantas fases. Então já teve a fase que você não fazia nada e depois se fazia muito, né? E aí, aqueles profissionais que têm uma tendência um pouco mais, eu diria, cautelosa, que eu sigo muito essa linha de estudar, de esperar, a gente é mais calma, vamos ver. Então, eu falo que eu nunca precisei voltar muito, porque, na verdade, eu nunca fui muito nessa linha e colhi essa benesse de nunca ter feito nada de exagero. E hoje a gente vê exatamente isso, que a tendência, cada vez mais, é que as pessoas façam menos procedimentos invasivos, né, respeitando essa funcionalidade, respeitando a anatomia. Eu acredito que esse seja a tendência que nós vamos vivenciar pelos próximos anos. E na odontologia, e na área de vocês? Tem alguma tendência? Tem algum caminho aí que está se mostrando? Ou vamos viver aí uma fase de velocidade de cruzeiro do que estamos, porque chegamos já num ponto de estabilidade? A odontologia, Aqui. acho que assim como a medicina, ela vive a sua melhor fase, né? Onde toda a inteligência artificial, onde todo o avanço que a gente teve na tecnologia, ela traz uma série de benefícios, né? Muita coisa boa, principalmente na área de diagnóstico, e também muita coisa boa na parte estética. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a gente sempre teve o laboratório dentro da clínica. Então, havia uma época onde o protético ele fazia um novo desenho do sorriso, um projeto estético, muito baseado na experiência dele. Então, ele encerava dentes. Nessa época que a gente fez o primeiro livro, se a pessoa tinha um rosto mais quadrado, ele buscava um arranjo mais quadrado. Se a pessoa tinha um rosto mais ovalado ou triangular, ele ia adaptando. Mas era muito uma coisa autoral. Certo. Então, por mais que ele tentasse adaptar, ele punha o toque pessoal dele naquele arranjo. E pra gente, né, que
A gente sempre fala, poxa, a gente queria alguma coisa que pudesse ter algo mais natural ainda do que isso. Então, por exemplo, hoje a gente consegue trabalhar com biblioteca de dentes naturais. Então, a tecnologia trouxe para a gente, por exemplo, a gente conseguir ter um acesso a um banco com mais de 10 mil modelos de dentes naturais. Então, que você, através da tecnologia, você consegue mudar o sorriso da pessoa e ela, por exemplo, avaliar diferentes formatos dentro de um computador antes da gente materializar esse projeto na boca do paciente. Então, isso é uma dos benefícios que a tecnologia nos trouxe. Por exemplo, também na parte cirúrgica, a gente hoje tem a possibilidade de fazer cirurgias guiadas. Então, onde antigamente o implantodontista ele ia colocar um implante e ele tinha que ter a experiência dele, mas ele não tinha tantos recursos para ter um posicionamento 3D perfeito. Hoje, através de tomografias, de escaneamento, a gente consegue ir para um planning center e antes de executar o implante, você no planning center faz a cirurgia no computador, vê que aquela posição do ponto de vista de estrutura esquelética é a melhor posição para o implante e a emergência vai trazer o melhor dente para aquela face. E aí, depois que você chegou a essa certeza, você gera uma guia que na hora da cirurgia o implantodontista ele só tem aquela posição porque ele vai ser guiado pela tecnologia. Então, traz para o paciente mais estética, uma cirurgia que antes demoraria 1 hora, hoje é feita em 10 minutos. Então, é um conforto, uma precisão, todos saem ganhando. Então, a tecnologia ela está facilitando demais o diagnóstico e a execução para o dentista e para o paciente do ponto de vista dele. Ele vai ter rapidez, um pós-operatório melhor e mais conforto. Puxa, que legal. Tá. O Marcelo falou aí na melhor fase, né? Uma das melhores fases da odontologia. A gente poderia dizer estética, né? Mas nem ao céu, nem ao inferno, né? A gente vive hoje o momento também da refação. Então, acho que a gente tem um meio termo ali, porque tudo que é demais, às vezes algumas coisas não saem tão bem feitas, né? Então, as pessoas que não precisavam fizeram, entendeu? Ou as pessoas que procuraram um profissional fizeram aquele negócio muito grande e estão refazendo. Fizeram muito claro, estão refazendo. Outras não vislumbraram a função, que antes de qualquer coisa você tem que ver a função. Se a arcada está bem posicionada, se a mordida está correta. Então, se a mordida não está correta, não adianta fazer a estética do sorriso, porque aí soltam as lentes. Aí muitos pacientes nos procuram hoje porque as lentes estão soltando. Então, não é que a lente é um material ruim ou que o dentista foi ruim. Às vezes não foi analisado, não foi respeitado o tempo, não foi feita uma cronologia, às vezes usar um aparelho, às vezes fazer uma cirurgia ortognática para posicionar a mordida da melhor relação, enfim. Às vezes acontece alguns atropelos, né? Em função da pressa, do querer tudo para ontem, né? Então, às vezes, você acaba colocando a carroça na frente dos bois. E aí você tem que dar passo para trás. O que é ruim em qualquer situação. Tudo que você tem que refazer é muito pior, porque já ficou ali um trauma. Que muitas vezes a pessoa não tinha. Mas ela vai ter que passar por isso de novo. Muitas vezes tomar anestesia de novo. Fazer todo o processo novamente. Então, por isso que é a época do diagnóstico. Marcelo falou, hoje a gente tem ferramentas. Então, a tecnologia hoje nos permite fazer um bom diagnóstico. Feito bom diagnóstico, aí esse é o melhor caminho para o paciente. Quem escolhe um caminho mais curto, muitas vezes, ele está fadado a alguns contratempos, alguns insucessos. Então, nós trabalhamos sempre com planejamento. A gente gasta muito tempo planejando, a gente tem uma equipe interdisciplinar, a gente olha a mordida, a gente olha o esqueleto, a gente olha a face, né? Então, antes de dar qualquer prognóstico. E tem um negócio que a gente chama de test drive também. Então, feito um projeto que a gente acha que fique melhor com o paciente, a gente coloca esse projeto na boca, né?
Até um livro que a gente lançou faz uma analogia, chama Arquitetura do Sorriso. Então, assim como o arquiteto faz uma maquete, tem a maquete do prédio, de uma casa, a, a pessoa vê o sonho dela ali se materializando, nós também temos esse poder de fazer uma maquete, né, que a gente chama de test drive, e a pessoa usar por um tempo. Então ela vai usar essa forma do sorriso, ela vai ter a aprovação do marido, da esposa, dos filhos, social. Se ela fala num podcast, né? Ela é vista, né, na televisão, no computador. Enfim, ela consegue ali mensurar se aquilo tá legal para ela. E um outro sinal que é mais importante, ela vai estar mordendo, ela vai estar mastigando, ela vai estar respirando, ela vai estar deglutindo. Então ela vai estar testando isso em todo momento. Se não quebrou, não soltou, ninguém falou, nossa, dentão, hein? Nossa, isso, aquilo. Então foi aprovado. E aí sim a gente tem condição de oferecer um trabalho mais duradouro e mais estético. Aí sim fazer em porcelana, porque a porcelana, indiscutivelmente, é o material mais estético. Ele é estável. Quem não conhece ou não tem em casa uma louça do vovô, da vovó, coisa antiga, né? Porcelana chinesa, então a porcelana não altera. Então, esteticamente, quando bem feita e bem estruturada, ela tem uma durabilidade muito grande, tá? Então, como a gente tem essa visão, até trazendo para vocês, a gente tem algumas clientes jovens ainda, né? Mas que a gente tratou na época que ninguém tratava, porque não tinha como colocar aparelho para ir para uma televisão, aparelho fixo. Então, eram meninas. Então, nós fizemos há 20, 25 anos atrás, dentro do conceito da naturalidade, da cor de um sorriso jovem e de uma cor natural. Hoje, elas são jovens, continuam lindas, pele bem tratada e o sorriso natural. E muitas amigas que hoje fazem aquele sorriso branco não imaginam o que ela fez há 20 anos. E às vezes estão com um sorriso que as pessoas julgam que não é tão natural. Então é essa identificação, esse teste para ver se a função, se a mordida, se teve uma aprovação social, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Na odontologia a gente tem como fazer isso. Talvez um pouco diferente da área clínica de vocês, né? Porque vocês, talvez, porque tem uma resposta muito biológica, o que vai alterar, o que vai inflamar, o que vai inchar, o que não vai inchar, qual é o volume. Então, talvez o menos seja mais, né? No nosso caso, já é um pouco mais previsível, porque o nosso é estático, né? Então, essa parte é tecido duro. Então, a gente consegue ter essa previsibilidade e realmente uma segurança de passar para o cliente aquilo que é melhor e aquilo que vai funcionar. Aquele tem uma naturalidade. Bom, eu tô adorando, né? Porque olha como é rico, olha como a gente aprende com esses detalhes te ouvindo vocês, exatamente isso, né? As diferenças entre as áreas. Eu acho que na odontologia realmente é possível ter essa precisão, né? Na dermatologia, como se colocou mesmo, o tecido é mole, né? A gente tem o osso lá dentro, claro, mas a gente tem o músculo, a gente tem a gordura, a gente tem a pele tem 3 camadas. Então, a gente está falando de estruturas que são mais maleáveis, vamos dizer assim, e aí fica mais difícil para a gente ter essa quantificação. Pode-se fazer, claro, um ultrassom, uma tomografia, mas muitas vezes há o que você comentou, que é o dinamismo. E esse é um ponto que foi ótimo você ter mencionado, e eu falo muito isso com os pacientes, que é o seguinte: por mais que qualquer profissional, por mais que eu entenda, ou qualquer outro profissional entenda da parte técnica, ou seja, que eu estude a anatomia, é um item. Por mais que eu entenda do detalhe da substância ou da tecnologia que eu vou utilizar, segundo item, existe um terceiro item que é imponderável, que é a resposta individual de cada um. Esse terceiro item, ele faz toda a diferença no tratamento dermatológico. E a gente, pelo menos até 2025, a gente ainda não tem um teste, um exame que vai dizer para você essa resposta vai ser assim ou assado. Por esse motivo é que eu digo que por mais que a gente receba lá as orientações
precisa ser feito 3 sessões, ou precisa fazer... Eu sempre opto por, vamos fazer uma, e a gente vai observar, porque aí nós vamos ter, a nosso favor, a resposta maravilhosa do tempo nessa pessoa, porque a resposta é individual. E aí acontece realmente aquela observação nossa de cuidadores de saúde, que a gente vai ver, olha, a resposta foi positiva, vamos aguardar, ou resposta não, pode ser um pouquinho mais, e aí a gente vai planejando. Então, tem mesmo essa diferença entre as nossas áreas. Tem um outro ponto que eu achei interessante, vocês terem falado que é possível, então, refazer. Eu acho que essa é uma dúvida que talvez outras pessoas tenham, né? Eu sou médica, mas obviamente não fiz odontologia, e é muito interessante saber que é possível. Claro, não é o ideal, mas eu imagino que para algumas pessoas, na pele, para algumas situações, é possível refazer. A gente tem aí as substâncias que são utilizadas quando há o uso, né, em exagero do ácido hialurônico ou inadequado. Existem outras situações em que a gente também pode lançar mão de alguns tratamentos para a gente refazer algo. Mas então tem na odontologia também. Sim. Tem hoje dia que até, infelizmente, quase que entre 30% e 40% do que a gente faz de procedimentos é repetição de casos que os pacientes nos procuram para trocar. Porque fizeram e ficou artificial, fizeram e ficou muito branco, fizeram e não ficou como as pessoas sonhavam, porque cai toda hora, porque quebra, porque dói. Então são N fatores que eles nos procuram porque também acabam vendo duas coisas no ateliê oral. Primeiro, que o caminho que a gente segue é um caminho de naturalidade, né, onde as pessoas fazem o trabalho e a maioria das pessoas que fazem o trabalho, as pessoas que conhecem não percebem que fizeram, porque ficou natural. Até falam, você fez, mudou o corte, para as mulheres falam, pintou o cabelo. Percebem que ela está diferente, mas não falam que mexeu nos dentes. Então, a naturalidade é uma questão. E a segunda questão também que as pessoas acabam nos procurando é por a gente ter o laboratório que confecciona essa cerâmica dentro da clínica. Então, a gente consegue ter uma personalização do trabalho maior porque o ceramista está ali junto, acompanhando, né? Então, a gente acaba sendo muito procurado para as pessoas que querem repetir quando estão insatisfeitas para a gente trocar. E hoje, com o laser de alta, a gente consegue remover os trabalhos que já foram feitos de uma maneira mais confortável para quem, infelizmente, precisa trocar. Puxa, que bom saber. E outra coisa que hoje tem sido lançado mão, né? É porque é o uso da sedação. Então o cliente hoje fica muito tenso, preocupado, porque não é fácil, né? Passar por aquilo. Então a gente fica 6 horas, 8 horas com o paciente ali, né? Fazendo anestesia local, a broca, tal. Então é tenso, é uma coisa tensa. Tem que colocar, às vezes, afastar a gengiva, fazer moldagem. Então quem já passou, né? Quem está nos ouvindo e já fez, dá para imaginar o que é refazer. Para fazer a primeira vez, eu sei, cara, né? Você não sabe o que tem pela frente, né? Vamos em frente. Agora, refazer uma coisa que não deu certo, tem aquele negócio, pô, será que vai dar certo? Será que vai ficar legal? Então, a sedação, assim como o laser para fazer a remoção, mas a sedação, pelo menos, o paciente dormiu ali, ele fica responsivo, abre, fecha, faz tudo que ele tem que fazer, a gente consegue fazer o nosso trabalho e o paciente não vai lembrar daquilo, né, que ele passou. Então, isso nos trouxe muito conforto, tá? Para que a gente, mesmo fazendo um retrabalho, a gente consiga, né, fazer com tranquilidade. Isso como a Moreira falou da sedação, para quem está assistindo e não conhece, é a mesma anestesia de quem vai fazer uma endoscopia. Né, que a pessoa vai, faz e nem lembra que fez. É isso que o Moreira está... Bom, a gente está vivendo um momento em que a nossa população vem envelhecendo, né? A gente viu a prova do Enem esse ano, né, com temas sobre o envelhecimento. Então,
não se fala realmente em outra coisa, que bom, esse é um assunto que precisa ser falado. E a gente tem visto esse público 50 a mais, né, realmente aumentando. Essas pessoas já, enfim, cuidar dos filhos ou outra etapa da vida que agora têm mais disponibilidade para cuidarem de si mesmos. E eu tenho visto isso, né, na clínica, esse tipo de, né, faixa etária cada vez mais frequente nos buscando. E aí eu queria ouvir de vocês como isso tem acontecido na odontologia. Esse é um tema bem importante porque tem até alguns estudos que mostram que o Brasil, a partir de 2030, vai ser um dos países com a maior população, né, da geração prateada, vamos chamar assim, como são considerados. E nós que atendemos hoje, muitas vezes, os netos dos pacientes que a gente começou atendendo, logo que a gente se formou, a gente já está na terceira geração. A nossa clínica hoje, 80% dos pacientes que a gente atende, eles têm entre 45 e 65 anos. Então, na odontologia, isso muda muito todo o conceito do tipo de tratamento, até do preparo da equipe, porque você atender crianças e jovens, você tem uma demanda de um tipo de especialidade, né? Quando os dentes já estão na boca das pessoas há 60, 70 anos, exige outro tipo de especialidade. Então, o ateliê oral é uma clínica interdisciplinar, onde a gente tem uma média de 8 especialistas, e todos os pacientes que nos procuram, eles passam por uma primeira consulta que é chamada de check-up bucal, onde o paciente faz uma consulta, normalmente executada pelo Moreira, e esse paciente, através dos exames que ele realiza nesse check-up bucal, ele vai ser avaliado por 8 diferentes especialistas. Ou seja, todas as especialidades da odontologia vão avaliar aquela boca, e aí a gente monta um projeto especializado ou específico, personalizado para aquele paciente. E uma questão muito importante que acontece, tocando nesse assunto da geração prateada, é que, por exemplo, a saliva, ela tem um pH mais ou menos de 6,4, se a gente medir a saliva na boca. Em 6,4, o esmalte dental está rígido. Quando a gente se alimenta, come uma salada temperada com limão, com vinagre, ou toma um suco detox, o pH ele cai de 6,4 para 5,5. Em 5,5 já é um pH ácido, o esmalte fica amolecido. Então, se essa pessoa ela aperta ou range os dentes, começa a desgastar. Então, normalmente, quando o paciente está na terceira idade, os dentes já estão muito desgastados. Então, a gente precisa devolver para esse paciente o tamanho natural dos dentes, exatamente para equilibrar toda a mastigação. E equilibrando a mastigação, a gente equilibra toda a musculatura da cabeça e do pescoço e dos ombros. Então, a gente reequilibra aquele paciente. Então, isso é uma das maiores demandas hoje nessa geração que já está na faixa dos seus 50, 60 ou 70 anos. Então, a gente reequilibra esse paciente fazendo essa nova forma de dentes que o tempo desgastou. Outra coisa, né, só complementando, eu acho que era um fator da idade, né, sei lá, as pessoas iam envelhecendo, ficando mais lentas. Hoje é o contrário, né, as pessoas estão cada vez mais ativas, né. Então, na nossa área, nós somos profissionais, a gente fala que a gente cuida do sistema estomatognático, né, que é respiração, mastigação, deglutição, também a fonação. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas às vezes não se atentam. Então, pela obesidade, que às vezes é que a pessoa já não está se movimentando mais, então se a gente tem algum recurso, né, que possa controlar um pouco a obesidade, aí a gente fala em ronco, apneia do sono.
Acho que você comentou um pouco sobre qualidade de sono, né? Então, isso é muito importante, porque você começa a dar um melhor funcionamento pro metabolismo da pessoa. Então, não é só o sorriso em si. Então, muitas vezes, se a pessoa está num quadro, né, que sistemicamente ela começa a se cuidar, ela começa a emagrecer, ela começa a se movimentar mais, as pessoas não pensam, mas a odontologia contribui muito com a parte respiratória. Então tem muita gente que às vezes foi a vida inteira, né? Aquela pessoa com o queixinho para trás, que a gente fala classe 2, o Marcelo comentou, viveu uma vida inteira, às vezes passou em vários médicos e tal, e tem uma condição respiratória, que se bem tratada, muitas vezes é um caso de fazer cirurgia para avançar, né? Isso aqui é uma gaveta, se o queixinho tá para trás, você comprime todas as vias aéreas. A pessoa, se é do esporte, não vai ter uma performance tão boa, né? Então, é essa relação, né, que a gente pode estar contribuindo, principalmente na parte de oxigenação. E oxigenação é tudo, né? Você oxigenando as células todas do seu corpo, o metabolismo, né, floresce. Então, é uma outra disposição, né? Então, você melhorando o sono, a qualidade de vida é outra. Não roncando, o companheiro agradece, mas você principalmente, né? Você não ronca, cada vez que a gente ronca, a apneia, então isso te dá muita estabilidade. Então acho que essa integração, essa visão interdisciplinar, né? Ela tem contribuído muito nos dias de hoje. Então quando esse pessoal nos procura, não é só para fazer uma manutenção, um controle. A gente vê cada vez mais, né, a importância de todo um cuidado, principalmente nessa parte funcional, né? Então, quando a gente pode, consegue e a pessoa aceita, os benefícios são fantásticos. A gente tem alguns clientes que, nossa, eles agradecem assim, é impressionante o reconhecimento, né? Porque fez a diferença na vida. E não estou falando só pela estética, que ficou mais bonitão, garotão, tem aqueles que separam, querem casar de novo, volta para o mercado, né? Como o pessoal brinca falando. Mas não é só isso. É essa energia, né? Que muitas vezes é vital. Tem um cliente nosso, por exemplo, vários, né? Mas tem um que é muito lembrado, porque foi gritante a mudança. Né? Então a pessoa tinha ronco, apneia, estava em 80% a qualidade respiratória, está prestes a infartar. E se a gente for ver, a gente não sabe, não tem muita estatística para isso. Quanto isso pode estar acontecendo sem que as pessoas saibam. E muitas vezes, ou uma cirurgia, tem uma coisa que é muito difundida hoje, né? Que é o CPAP. Então você vai, é CPAP. Às vezes não, é controlar o peso, entendeu? É uma boa alimentação. Muitas vezes um aparelho pode dar essa condição e que a pessoa consegue oxigenar melhor. Então isso aí, por si só, faz toda a diferença. Na odontologia a gente tem isso. Agora uma dúvida com você. E na dermatologia? Como que você hoje consegue direcionar, né, a sua clínica para essa geração prateada? É muito legal isso aí poder falar, porque realmente bate o meu número com o seu. Agora eu tô curioso, quero saber. A gente tem também um número bastante expressivo de pacientes nessa faixa aí, né, a geração prateada. E muito gostoso, porque realmente as pessoas vêm buscando melhorar. Semana passada, a convite de um colega geriatra, eu dei uma aula para um grupo de geriatras e mergulhei aí por algumas semanas em revisão de artigos sobre... E é exatamente isso. A gente tem observado em bloco pessoas caminhando em direção a essa faixa etária e é preponderante a necessidade das pessoas por melhorar. E nós, profissionais da área de saúde, nós temos por obrigação que estarmos preparados para atender essa demanda. Na dermatologia, o que a gente tem observado é que as mudanças elas acontecem estruturalmente. Então, nessa aula, eu procurei fazer imagens do tecido, não vem ao caso aqui, mostrando o comparativo, o que acontece em todas as camadas da pele, em cada faixa etária, a partir de 50 anos. Então, a gente observa alterações muito objetivas. Essas alterações elas vão dar... pavimento para que a gente então indique
produtos, medicamentos e tratamentos específicos para cada uma dessas alterações de maneira objetiva. Então, assim, a gente observa, por exemplo, na camada externa, que é a camada córnea, a gente tem um espessamento dessa camada por uma diminuição do turnover, da troca de célula. Com isso, impacta um acúmulo de células que lá na frente pode predispor a câncer de pele, caso essa pessoa tenha sofrido, por exemplo, efeito de radiação ultravioleta na juventude. Nas camadas, por exemplo, da epiderme e da derme, a gente observa o contrário, um afinamento dessas camadas. É como se todo aquele colchão de sustentação da pele ele afinasse. Ácido hialurônico, que a gente estava falando ali há pouco sobre preenchimento, mas aqui é o ácido hialurônico próprio da pele, há uma redução imensa da quantidade de ácido hialurônico. Portanto, o produto a ser usado em creme deve conter uma quantidade elevada de uma dessas substâncias. Então, existem pontos muito específicos em que a gente pode atuar para que na prescrição, naquela folha de medicamentos que o paciente vai passar, sejam dados produtos muito específicos. Tecnologias também que podem proporcionar um aumento dessa espessura vai prevenir, por exemplo, aquele efeito que a gente hoje conhece de dermatoporose, antigamente conhecido como púrpura senil. Esse termo foi abolido. Hoje a gente usa dermatoporose em alusão à osteoporose, que é aquele fenômeno que vai acontecendo nos ossos, de fragilidade. Na pele a gente tem um equivalente. Então, para que essa pele fique mais fortalecida, existem algumas possibilidades de tratamento. Então, assim, uma possibilidade grande aí de melhora para esses pacientes de uma maneira muito específica. Então, a gente na dermatologia tem um outro ponto super interessante, que é o seguinte, a busca de mulheres nessa faixa etária por tratamentos de melhora de ressecamento cutâneo, ressecamento de mucosa genital, por exemplo. É um assunto também que antes, há alguns anos, não era sequer abordado. E hoje, a gente está percebendo uma mudança na sociedade em que as mulheres têm mais liberdade para tocar em assuntos específicos e aí, então, dizer, olha, eu tenho um desconforto ao fazer exercício físico, ao me relacionar com meu parceiro, coisas que antes não podiam ser sequer mencionadas porque não seriam ouvidas, ou se ouvidas, não tínhamos como tratar. E hoje a gente tem, porque na mulher que, por exemplo, pode receber alguma ação hormonal, a gente tem ali um pilar de tratamento. E para aquela mulher que ela não pode receber nenhum hormônio, a gente tem laser, tecnologias que vão dar suporte, conforto. Então, tudo público aí que está caminhando, geração prateada, que a gente espera poder ajudar bastante. E que antigamente era uma geração que, se a gente vê há 25, 30 anos atrás, eles estavam já fora do mercado de trabalho. Era uma geração que não era mais protagonista dos gastos. E hoje não, a gente vê que é a geração que já está com os filhos criados, a vida resolvida, e eles querem o quê? Aproveitar a vida. Então, eles querem dormir melhor, entra a odontologia, querem estar mais bonitas, entra a dermatologia, querem estar saudáveis, se dormiu melhor, tá com a pele melhor, tá com saúde, vai curtir a vida, vai para restaurante, vai viajar. Então, eles são protagonistas hoje em dia. Exatamente. E eu acho que a gente vai observar cada vez mais uma movimentação direcionada para esse público. Eu tenho uma paciente muito querida que ela agora se aposentou e comentou comigo que ela buscou o apoio de um profissional que se profissionalizou, ele se qualificou, ele fez um MBA com o objetivo, a carreira dele é direcionamento e orientação de pessoas a partir de 60 anos. Legal. Então ela buscou esse profissional, ela é uma super executiva, ela encerrou essa etapa da vida dela, mas ela tem uma etapa de vida super bacana pela frente, ela conquistou sucesso, ela tem ali, ela olha para a vida dela e fala, como agora eu quero viver os meus próximos 30, 40 anos. E para isso ela buscou um profissional que tem como atividade
realmente direcionar esse tipo de público. Isso ela me contou, talvez acho que ano passado, mas a gente vai observar cada vez mais. Eu acredito nisso. Eu acho que nós estamos em bloco caminhando aí, e que bom, né? É quando uma pessoa como essa que está falando, ela mais tem para contribuir com a sociedade é a partir de agora. Pois é. O conhecimento, a experiência, o tempo de janela dela. Então é quando ela tem mais bagagem para devolver isso para as novas gerações. Exato, acho que a gente vai observar aí não sei se uma mudança, mas o caminhar mesmo nessa direção. O volume, eu acho que realmente vai ter muita gente mesmo com essa idade. Então, assim, nós vamos ter que ter um mindset, a sociedade vai ter que mudar e cada vez mais buscar mesmo aí alternativas para muita gente. E aí, claro, vão ter situações variadas, pessoas que vão ter algumas limitações, outras que não. Enfim, uma amostragem maior aí. Bom, aí Só te interrompendo, como é que a gente viu que teve um movimento, né? Principalmente hollywoodiano, né? Que as pessoas passaram do ponto e agora estão resgatando uma identidade, né? Quer queira com a aparência que elas têm atualmente e não com a aparência de 18 ou 20 anos, né? Eu acho que esse nível de entendimento, ele só beneficia, né? Então eu acho que para nós isso é muito importante. Não sei como é que vocês estão enxergando esse resgate a uma identidade, a uma naturalidade, ao passar dos anos, a experiência. Isso tem ocorrido muito? Como que vocês têm percebido isso? eu cada vez mais he observado essa tendência de manter a naturalidade ou de resgate da naturalidade. É como se as pessoas já tivessem vivido ali e se posicionado agora, não. Eu quero realmente, eu tô livre para viver a minha fase de vida, aquilo que para mim é realmente fundamental. E aí elas vão buscar esse ponto de equilíbrio com a parte física, com a parte mental. E aí me faz pensar em outra coisa aqui para a gente bater papo, que é essa parte do wellness, né? Como isso tem aumentado, né? Como isso tem batido, né, nas nossas portas, como profissionais da área de saúde, a necessidade, a busca das pessoas por ações, práticas, o que as pessoas podem fazer para se sentirem melhor no aspecto físico, no aspecto mental. Eu tenho aqui as minhas ideias na Dermatos, mas quero ouvir de vocês como é que isso também tem aparecido para vocês aí, nos pacientes. Acho que o Moreira ele comentou agora, há um tempinho atrás, sobre a respiração. Né? A respiração é algo que a gente estuda, é muito ligado à odontologia. Então, por exemplo, a gente recebe muitos pacientes que são respiradores bucais. Né? O respirador bucal é aquele paciente que ele vai compensar o déficit de oxigênio, né? Porque ele tem sinusite, porque por conta dos maxilares ele não consegue respirar plenamente pelo nariz, então ele compensa respirando pela boca. Ou seja, ele vai ter uma qualidade de vida e principalmente uma qualidade de sono muito ruim, que a noite inteira ele vai dormir com a boca aberta e o ar que entra pelo nariz, ele passa pelos turbilhões, ele chega no pulmão filtrado e antes dele chegar no pulmão, ele vai vaporizar as lágrimas. E tem um estudo que mostra que a lágrima ela tem 98 proteínas que ela consegue fazer com que o sono seja reparador. Então a pessoa que respira a noite inteira de boca fechada, 100% pelo nariz, ela está jogando essas proteínas através da respiração para dentro do organismo e isso vai fazer com que o sono seja reparador, ao passo que a pessoa que fica com a boca aberta, ela vai ter o ar ele não passa pelo turbilhão, essa lágrima ela não é jogada, não é vaporizada dentro do pulmão e ela faz o que? Ela desce e encharca todos os cornetos. Ou seja, a pessoa começa
a ter mais dificuldade, porque com os cornetos inchados, aí que ela vai realmente estar obstruída e respirando pela boca. Então, a qualidade do sono leva a uma qualidade de vida muito grande. Então, a contribuição da odontologia é essa, né? E hoje também tem estudos que mostram sobre como que a respiração ela traz uma coerência cardíaca que ajuda na meditação, ajuda na tranquilidade, a pessoa está equilibrada. Então, a respiração é um dos fatores, acho que mais estudados hoje, como uma contribuição para isso. E a gente vê, até esses dias eu conversando com uma mãe de o menino lá, né? A gente conhece, tem bastante contato. Ela tá falando que a criança, a vida inteira, rinite, sinusite, né, congestionada, enfim, noites, claro, né? Medicação, a base de medicação. E até um tempo atrás saiu uma pesquisa, né, na Folha de São Paulo, falando exatamente isso, né? Que às vezes a sinusite, as pessoas comumente, né, são medicados ou fazem uso de antibiótico. Mas imagina, para o antibiótico, né, entrar no organismo, né, ser digerido e entrar na circulação e fazer o efeito que ele faz, chegar nos seios frontais, quanto tempo? Então você está dando um tiro de canhão para acertar um passarinho. Na verdade, quando você inspira, você enche de ar os cheios da face, e quando você expira, então você está eliminando, né, toda essa secreção. Então a melhor maneira é você recondicionar a respiração. É o melhor efeito. Então foi feito um teste com placebo. Quem tomou a medicação sem efeito nenhuma, entendeu? Ficou do mesmo jeito com quem tratou com antibiótico. Ou seja, dar antibiótico numa situação dessa não é tão favorável. Se é uma coisa muito recorrente na vida desses pacientes, por que não rever com atenção? Por que não, às vezes, buscar um dentista para ver se ele não tem? Porque hoje as tomografias, né? Marcelo falou também dos diagnósticos que a gente faz. Então, hoje com a tomografia, a gente vê exatamente como são essas vias aéreas. O porquê esse ar não está chegando nas vias aéreas, né? Não está entrando filtrado para o pulmão e as pessoas estão pagando um alto preço por isso. Então, muitas vezes, que nem essa mãe falou, que o filho, mas ele já usou aparelho na infância, ele tinha o céu da boca muito profundo, né? A arcada dele era fechada, aí ele usou o aparelho, mas ele continuou. Tá, então provavelmente ou não usou o aparelho adequado, que isso é muito comum, ou às vezes o caso dessa criança era ter feito realmente uma cirurgia. Às vezes, é que a gente falou, né, que isso aqui é como uma gaveta que abre e fecha, às vezes você não teve um crescimento por N fatores, né? Tomou muita mamadeira ao invés de fazer a sucção no seio da mãe, né? Que é o que estimula a musculatura, estimula o desenvolvimento. Então, algum motivo levou com que essa criança não tenha tido um desenvolvimento. E às vezes é cirúrgico. Às vezes uma cirurgia bem feita ou um aparelho adequado que você, né, estimula o crescimento, você abre as vias aéreas, você reeduca que a respiração tem que ser nasal e não bucal, então você está fazendo total diferença na vida da pessoa. Então, às vezes, até na situação, às vezes minha esposa está comigo, ela fala, não vai falar. Mas eu fico vendo alguém, eu falo, pô, essa pessoa está precisando de um toque. Não fala, pelo amor de Deus. Eu estou morrendo de vergonha. Quando ela está morrendo de vergonha, às vezes a gente sabe que pode contribuir, né? Você está vendo a pessoa ali, boca aberta, às vezes ela até está salivando, o olhar cansado. Então, é que a gente já falou de qualidade de vida. Então, por vezes eu falo, dá licença, né? Mas vou lá de um jeitinho ou do outro, eu tento de alguma maneira, né, contribuir com aquela pessoa. E muitas vezes dá certo, né? Não fazendo a propaganda do ateliê oral, que lá é uma clínica interdisciplinar, que tem todos os especialistas. Não, mas pô, você já ouviu falar? Você procurou o seu dentista, entendeu? Aí a pessoa, porque dentista, né? Aqui está falando. Aí é uma coisa que às vezes a pessoa nem cogitou e pode fazer total diferença para ela. Pessoal, desculpa interromper, a gente deu o nosso tempo, tá? Então só fazer essa pausinha para o seguinte, para já encaminhar para uma conclusão. Tá, não pode ser? Agradecimento. Posso? Eu posso só falar a parte do wellness e fecho?
só pode caminhar a partir daí. Combinado. Fechado. Legal. Nossa, me avisa. Pode começar. Legal isso que você falou. E aí, nosso olhar de profissionais de saúde detectando, né? A gente tem que... olhamos, detectamos e muitas vezes a gente tem que posicionar. E é isso, não é porque você está falando da clica. Não, você está vendo uma situação. Você tem que ocupar aquele espaço ali, aquele lugar de Já ajudar e desenfiziar, cara. essência da nossa profissão, né? Mas muito interessante vocês falarem isso, porque na dermatologia, hoje, curiosamente, eu atendi uma paciente, a gente faz laser para melhora da pele, ela tem 50 a mais, e ela recentemente começou a fazer o uso do CPAP. E eu percebi ela um pouco constrangida quando ela me falou. E isso a gente percebe, né? Numa frequência aí o paciente, porque agora eu faço uso. E eu disse a ela, que bom, ótimo, porque você vai melhorar uma série de coisas, inclusive a sua pele. Aí ela me olhou assim, vai melhorar a sua pele. E aonde esse ponto se encaixa? Porque na dermatologia, muita gente não sabe, mas a gente tem, nessas 3 camadas de pele, a gente tem células de defesa. A pele é um órgão de defesa. São essas células que, quando a gente está em estado de muita inflamação, de muito estresse, essas células elas ficam, às vezes, aumentadas, provocando dermatites, provocando outras alterações. De maneira que a prática de exercício físico, a prática do mindfulness, muitas vezes uma boa dieta, um acompanhamento nutricional, reduzindo fatores pró-inflamatórios, intestinais, daí a importância desse wellness, a gente focar num bom acompanhamento nutricional, isso tudo vai ter uma repercussão na pele. Porque a gente vai estabilizar batimento, a gente vai estabilizar ou diminuir resposta inflamatória, vai deixar essa pele mais estável, essa pele mais hidratada, essa pele menos consumida e um aspecto jovial muito melhor. Então, tudo está interligado. Para nós, na dermatologia, o wellness, então é isso, a gente cuidar desses aspectos também ajuda bastante e a gente tem visto isso na prática. Querendo ou não, a pele é o maior órgão do corpo, né? Exato. Tem Tem nada maior no corpo do que todo o nosso revestimento. Exatamente, exatamente. E ela manifesta, ela exerce o papel dela na amplitude, dando um sinal aqui ou um sinal ali. Fala. E a gente tem que, exatamente nas nossas especialidades, detectar esse idioma e traduzir isso para o paciente, né? Eu acho que é esse nosso papel. Muito bom. Bom, gente, olha, tá uma delícia o papo. Tá muito bom, espero que vocês tenham Que bom. gostado. Está muito honrado e agradecido. Foi muito bom estar aqui. Foi um prazer mesmo ter vocês aqui, uma honra falar com vocês. Prazer foi nosso. Espero ter contribuído, né? Se o pessoal que nos assistiu aí, nos ouviu, né? Até agora. Se alguma coisa, né? Tocou, fez sentido, né? Já valeu a pena. Eu acho que o lance é compartilhar aquilo que a gente faz, né? Que a gente já dobrou a curva, né? Estamos na era platinada, Sim. mas fazendo o que gostamos. Então, o nosso dia a dia é para que seja fazer as pessoas felizes, né? Que possam se encontrar, se identificar. Então, acho que se uma daí já falou, opa, legal, já valeu a pena esse bate-papo aí. Exatamente, já é a essência das nossas profissões, né? Olhar para o nosso paciente, olhar para as pessoas e poder ajudar. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Eu acho que o ponto principal é que, assim como você, nós também amamos a profissão e a gente procura exercer com muita responsabilidade. Acho que isso é o principal e a gente se identifica muito com você por isso. Eu fico muito feliz mesmo, estou aqui realizada por esse bate-papo e você falou realmente lindamente essa questão da responsabilidade, a nossa seriedade, compromisso com os nossos pacientes. Isso aí diz porque meu filho é seu cliente. E eu, paciente de vocês. Gente, muito obrigada, foi um prazer. Vamos fazer outros aí pela frente, vamos marcar. Obrigado, né?